Nós estamos de volta com a cabeça para cima e hoje nós estamos debatendo sobre o Armagedon. O local, a batalha, é um termo mencionado na Bíblia, eu creio que em Apocalipse, se você disser agora, 16, 14 e 16. Embora que os profetas do Antigo Testamento se referem ao fato, não dizendo exatamente, usando o termo ou a localização Armagedon. Mas a gente sabe que, uma vez entendido a localização histórica, verídica, geográfica do local, certo? A gente viu, inclusive, fotos. O pastor Edinaldo acha que o cenário não é que está sendo preparado, já está praticamente pronto, né, para isso. O que, afinal, vai ser? Em termos escatológicos, vocês estavam, de repente, podem dar um pouco mais de explicação, estavam colocando a ordem cronológica das coisas, ou seja, nós queremos que virá o arrebatamento da igreja, que será seguido por uma grande tribulação na terra, na verdade. Nós cremos aqui, pelo que eu percebi, esposamos todos três, do posicionamento de que a igreja, o arrebatamento da igreja será feito antes da grande tribulação, que terá uma duração de 7 anos, correto? Sendo 3 anos e meio de uma certa forma. Isso é tema para outra questão, porque a gente sabe que não vamos entrar aqui na grande tribulação. Tem a ver, não tem a ver. Isso, mas há fases, digamos assim, dentro da tribulação, onde efetivamente primeiro o anticristo vai conquistar todo mundo, depois ele vai revelar quem ele realmente é, e o desfecho disso será essa batalha. Não é verdade? Em que sentido isso, qual a importância, digamos assim, isso marca então a mudança da grande tribulação para o início de outra fase escatológica? O que vai acontecer antes exatamente do Armagedon e o que será o Armagedon? Vamos ver se nesse bloco a gente consegue destrinchar isso aí. Eu acho que a irmã foi muito objetiva e oportuna no que diz respeito à transição. Por exemplo, o arrebatamento marca um período de transição entre a ordem de hoje e a ordem da tribulação. Certo. O arrebatamento é a transição. Certo. A tribulação e o Armagedon é um período de transição entre a tribulação e o milênio. Uhum. E a última batalha do final do milênio, quando Satanás é solto, é um tempo de transição entre o milênio e a ordem eterna. Então, existem vários elementos proféticos de cumprimento em épocas de transição. O que nós esperamos agora? Um período de transição. Essa próxima etapa, ela é inesperada. Não há sinais, não há pré-condições. A pré-condição para o arrebatamento praticamente da igreja já estão todos... É o cenário. É o cenário. Aqui. Não é isso? É o preparo do mundo para que a iniquidade que está instalada no planeta Terra venha a ser julgada no período da ira de Deus. Eu posso pedir um parênteses, pastor? Por que eu estou pedindo esse parênteses? Porque, de alguma forma, a gente fala isso, mas eu acho importante para você que está em casa exemplificar. Por exemplo, vou pegar duas coisas que o senhor falou. Primeiro, eu vou até usar fora de ordem. Por último, o senhor mencionou a iniquidade. Sim. A gente imaginaria, eu imaginava quando eu era criança, né, eu me lembro que certas coisas a gente pensava assim, poxa, as coisas eu vivia entre diferentes lugares e países, às vezes você ia num lugar, você via uma certa precariedade, a gente pensava, não, quando as coisas melhorarem, vai haver menos violência. Então, a gente pensa, bem, com mais tecnologia, com mais dinheiro, com mais educação, não é verdade? Vai melhorar. Então, vai melhorar. Mas a gente só está vendo piorar. A iniquidade está aumentando, a maldade, as coisas... Há quem diga, não, sempre foi assim, agora a comunicação traz. Eu acho que as duas coisas a comunicação traz, mas está conseguindo piorar. Está conseguindo piorar muito. Então, assim, a maldade, as coisas, as atrocidades que estão sendo... E a gente pensaria, bem, hoje a maioria das pessoas, a gente sabe que não é verdade, mas, por exemplo, no nosso país, eu acho que nunca houve um período em que tivesse... A gente tem menos fome, digamos assim, hoje. As pessoas têm mais acesso à alimentação, mais acesso... Então, a gente pensa que aqueles elementos que a gente culpava como sendo os elementos que
causavam Sim. o descontrole, a crueldade, a violência, a iniquidade, a maldade das pessoas. Então, essas coisas estão sendo debeladas, mas em vez da iniquidade diminuir, eles estão aumentando. A ideia é que o cenário caminha para justamente estabelecer o caos. Porque se o caos não for estabelecido, quando vier o anticristo... Não tem como vir um grande... Aí ele não vai ter como unir, trazer a paz, entre aspas, para as pessoas depositarem nele aquela confiança. Então, o cenário mundial caminha, a chamada ordem mundial, nos 4 cantos da Terra, caminha no sentido de espalhar iniquidade em todos os sentidos, ético, moral, comportamental. Nunca. A gente olha para as nossas autoridades, o governo, a gente fica assustado com a corrupção instalada. Não há mais referenciais, né? E o único referencial que temos hoje, que é a chamada igreja, a igreja também está sendo contaminada. A igreja não. Rótulos estão sendo contaminados por isso. A corrupção, pessoas estão se corrompendo. Até mesmo. Então, eu entendo hoje que a estratégia, durante anos e anos, o que Satanás fez? Ele tentou, no primeiro, matar os profetas, para que a coisa não caminhasse. Depois, num certo tempo, ele tentou destruir a palavra de Deus. Queimou, conduziu somente numa língua latina, aí também não conseguiu. E o último tempo que ele tem feito? Ele sabe que ele não pode vencer a igreja, está bíblico. Então, qual a estratégia de uma guerra? Tá? Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Então, a gente tem visto que todo o cenário, até mesmo a igreja, que deveria ser um referencial, em alguns lugares já não está sendo mais. Ela se corrompeu. Tem se corrompido. Então, estabelecendo esse caos no mundo, aí vai o cenário montar para que venha o anticristo, para trazer uma paz, etc. e tal, para que poder as pessoas possam confiar, e aí vai ser, como o pastor Edinaldo falou, o processo vai sendo desencadeado paulatinamente de acordo. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de entender é que Deus está no controle da história. Com certeza. Porque as pessoas acham que a história nossa ela é cíclica. Ela está como os gregos, né? A história é linear. Deus tem um princípio estabelecido no início, no meio e no final. Ela é linear. Ele está no controle, está na direção. Aí Satanás não vai conseguir frustrar os planos de Deus. Mas o mundo em si acha que, por exemplo, o que nós estamos vivendo é um contexto de deísmo. Deus criou o mundo, deixou por conta dele. Então vamos viver um dia após o outro e vamos. Agora, o teísmo é que parte de Deus, que nós cremos na existência de um Deus criador, que está ele se preocupa tanto com a gente, que quando João estava prisioneiro na ilha de Patmos, todos os apóstolos tinham sido mortos. Todos eles. Só restou João. E João, provavelmente conjecturando aqui, ele entrou em crise. O que vai ser da igreja agora? Acabou a igreja. Não é? Todos morreram, estou preso, o pessoal está sendo perseguido, morto. O que vai ser agora? Aí Deus, então, se revela, João, na ilha de Patmos, o livro de Apocalipse, que trata da batalha final e nos pormenores. Então, Deus, ele dirige, ele nos mostra também nos pormenores que ele está no controle. Ele e não prova que ele estava no controle é que nós estamos aqui hoje. Debatendo esse assunto. Trabalho. Quer ver uma coisa interessante disso que o senhor falou, pastor? É que as pessoas têm uma dificuldade, todos nós temos, de lidar com essa equação. E desculpa porque parece que eu estou fora do tema, mas volto já, pastor. Geralmente eu que estou puxando de volta, né? Hoje eu que estou. Mas eu percebo que essa preocupação, essa dificuldade que as pessoas têm com Deus estar no controle, e daí fala assim, mas a iniquidade está aumentando, porque nós temos livre-arbítrio. Então Deus está ali nos chamando, Ele está mostrando o caminho, mas Ele dá escolha para você. E Ele dá escolha para mim, e nós escolhemos o nosso caminho. Que me leva ao segundo ponto que eu ia colocar, como que eu vejo na prática essa nova ordem se instalando. Quando eu era pequeno, jovem, adolescente, estava no seminário, começaram a surgir aqueles antes da série Levados para Trás, estou falando nos anos 70, né? Começaram a surgir aqueles filmes e séries sobre a volta de Jesus e livros, eu olhava aquilo, eu ficava assustada, e a gente via aquelas pessoas esperneando, e o cara tentando carimbar o 666 na pessoa, eu não quero, e a gente sabe que hoje não é nada disso. Ninguém vai espernear, a coisa está instalada de uma forma que quem carrega um celular, potencialmente, já tem, há lugares no mundo, a gente já vê isso na América, já está no Brasil, porque o Brasil tem acho que um dos maiores mercados de telefone celular do mundo. Daqui a pouquinho ninguém vai carregar mais. Cheque a gente já praticamente não carrega. Ninguém vai carregar nem cartão de crédito, porque o cartão de crédito vai ser o celular. Sem querer te interromper, nos Estados Unidos já tem um microchip que o próprio presidente decretou, associou-se à rede de saúde, então todo mundo tem que colocar. Tem que colocar. É obrigatório. Entendeu? Então é uma coisa, mas essa obrigatoriedade
obrigatoriedade, eu acho até, pastor, que do jeito que a coisa vai chegar, isso é um elemento. É aquela coisa que você quer. Não, eu quero, eu preciso ter um celular, eu preciso estar online. Então a gente vê as coisas montadas na prática de uma forma que não era aquilo que a gente pensava, é muito mais insidioso. Então, é uma coisa que as pessoas vão encarar com a maior naturalidade. Agora, voltando ao senhor, colocado esse cenário em que a gente vê a iniquidade aumentar, a gente vê essa questão de uma pessoa ter um número, dela ser codificada com muita naturalidade, a gente vê, então, que outros elementos o senhor vê se alinhando que levam a essa nova etapa que vai ser o arrebatamento, que depois nos levará ao Armagedon. Todos. Eu acho muito bom participar de um colóquio como esse, porque hoje o debate se transformou num colóquio. As provocações, a reflexão da Rebeca, do Paulo, se completam e realmente nos leva a entender, a você principalmente, mais o que está posto. Por exemplo, a pastora Rebeca observou que no tempo, quando ela era menina, nós sabemos que não faz tanto tempo assim, foi um dia desse aí, mas que essa questão social, a questão da fome, da falta de saúde, ainda da tecnologia e da ciência não tão avançada como nos dias de hoje, etc. e tal, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, poderiam ser os fatos causadores de uma situação no planeta não tão confortável. Mas ela observou muito bem que, ora, isso passou. E hoje você não tem problema de produção agrícola. O mundo produz, o mar foi explorado. Tem comida suficiente para todo mundo. Se não está chegando é porque... Não tem, na verdade, para esse mais de 1,5 bilhão de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pela crueldade do homem pela caído, ganância, do pecado, etc. Mas hoje a ciência, a tecnologia, você tem um plano de saúde, ou tem as UPAs 24 horas, a saúde não está bem aqui, mas, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, o rico é atendido num lugar do menos arremediado. Quer dizer, então, de maneira global, o mundo evoluiu gigantescamente, mas a iniquidade caminhou paralelamente a isso. Então, a saída, como a irmã bem observou, não é essa a questão, é o cumprimento da profecia. Aí Cozendei falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, mesmo assim, que a igreja, nos dias de hoje, que deveria ser, foi constituída para isso, para ser a luz, está sendo, em muitos casos, tanto treva como o próprio mundo. Então, a corrupção, os descaminhos da igreja dita evangélica nos dias de hoje é uma realidade também. Por quê? Está na palavra. Não haverá a vinda de Jesus sem que antes haja o quê? A apostasia. Tá, o amor de muitos se esfriará. A apostasia, o amor de muitos se esfriará. O que é apostasia? Apostasia não é o mundo negar a fé, é a igreja negar a sã doutrina, a verdadeira fé. E é o que está acontecendo no mundo de hoje. Então, esse cenário da iniquidade, esse cenário de que nem a ciência, nem os governos, nem a tecnologia dão solução ao problema humano. Não. A ciência sabe muito mais, pastora. A adição de drogas, o que fazer com o crack? A questão das drogas generalizadas, a ciência sabe muito mais do que anuncia. A ciência espera para já. Não fique amedrontado. Depois eu vou dar a solução. A solução é Cristo. Junte-se a Ele que você vai estar coberto, seguro, protegido, seguro. É rocha, é abrigo. Mas para o mundo inteiro está vindo aí um meteoro que vai se chocar com a Terra. Ah, mas é o profeta do caos, do Apocalipse. Não, é Bíblia. Está aqui, Apocalipse 8. Absinto. Absinto está vindo. Segundo, os Estados Unidos, a Europa, o Canadá, a França, a Espanha, a Alemanha, os cientistas desses países, a Fiocruz, outros institutos científicos sabem que a guerra bacteriológica e a capacidade destrutiva das pestes estão contidas por um triz, porque a qualquer momento isso explode no planeta. Apocalipse capítulo 6. As guerras estão prontas, porque as nações falam de paz, mas agora mesmo o Brasil está comprando os caças da França. Ora, por que investir tanto dinheiro
com esse país aí precisando de saúde, de comida, etc., em caças. Os Estados Unidos estão loucos para poder subsidiar guerras. Eles falam que não. Mas cada guerra que os Estados Unidos envia armamentos, a sua economia melhora. A elite americana foi estruturada em cima da indústria bélica. A Rússia já armou com o armamento ela do se arma bloco socialista todo o Brasil. Os povos muçulmanos, islâmicos. E é como ela mantém a economia dela. Da África, da Síria, todos estão aliançados à União Soviética. Os países estão prontos para a guerra. Para fazer. Por que isso está acontecendo sem a supervisão ou a intervenção de Deus? Aí Cozendei fala, olha, aí você tem que entender o que é o deísmo. Deísmo é Deus no céu e nós na terra. Não, Deus é o teísta, é o teísmo. Ele age aqui e aqui agora. Como? Controlando, porque o diabo vai até onde ele permita. Agora a escolha é nossa de qual lado que a gente vai ficar. Só que ele nos criou com a mais tremenda, generosa e criatividade, que foi nos dar o livre-arbítrio. Essa situação no mundo inteiro é o caminho do próprio homem, que o homem caído busca isso. E Deus deixou isto seguir até o ponto do julgamento final, que está vindo por aí, pastor. Vamos fazer o seguinte, a gente realmente tem que ir ao intervalo, que a gente até estourou esse bloco, mas a gente volta tentando então entender o elemento, a batalha em si, já que falamos do local, falamos da nomenclatura, falamos dos elementos que estão levando, o cenário que está sendo montado. Afinal, o que será Armagedon? A gente volta já já. Cabeça